Olá, queridos estudantes, nós estamos aqui agora para fazer a nossa aula no estilo feedback e automonitoramento, né, da ação 3 da disciplina Escola e Currículo e a ação 2 da disciplina EAD 247, que é Espaço, Ensino e Organização do Trabalho Pedagógico, tá? Então, essa é uma atividade interdisciplinar. Já gostaria de dizer de antemão, aqui mostrando para vocês que essa disciplina, quando ela faz interface, né, com outra disciplina de forma interdisciplinar, o que ela está querendo dizer para vocês? Que conteúdo é forma, ou seja, quando o professor, como nós estamos fazendo, dizendo para vocês que é importante que a gente faça a interdisciplinaridade na escola, a gente deve fazer também nos nossos processos educativos. E o que a gente está fazendo agora, seria interessante que houvesse em outras disciplinas, é colocar isso em prática. Então, nós estamos fazendo um roteiro que dialoga nas duas disciplinas, porque elas dialogam mesmo, né? E assim vocês podem trabalhar mais reflexivamente nessa atividade. Então, nós vamos lembrar que nós estamos trabalhando neste roteiro a escola plural, né, que é um modelo de inovação que nós colocamos, vivências pedagógicas diferenciadas, e a gente trabalhou, né, a questão do trabalho pedagógico pensando nas seguintes questões: a relação social e o trabalho pedagógico, né, na escola, a organização por série e por ciclo e a transformação da escola e o uso da tecnologia. Nós fizemos um roteiro, então, para dialogar com essas questões, tendo várias discussões que a gente vem vendo, vem aprimorando durante a disciplina Currículo Escola e Organização do Trabalho Pedagógico. Então, logo no início, né, nós montamos uma atividade pedindo que vocês analisassem 2 vídeos. Esses vídeos, pessoal, se você recorta o link ou vai no meu blog, vocês conseguem abrir esses vídeos. Um é tecnologia ou metodologia, né? O outro é um vídeo que o MEC gravou com o professor Tatá, com interferências e explicações e dando exemplos práticos do que acontece na escola sobre a organização dos tempos e espaços escolares. Nós pedimos então que vocês lessem o primeiro capítulo do meu livro, que vocês têm acesso, o uso do portfólio dos seus subitens na página 31 a 38, que vai estar trabalhando os projetos que eu pedi para analisar, que é o projeto Zero, projeto Arte Probel, projeto Espectro e os projetos Escola-Chave, que trabalharam com interdisciplinaridade e que depois vieram descobrindo que importante ao trabalhar com as múltiplas linguagens, precisaria de um formato de registro diferente que os tradicionais não podiam oferecer. Então, daí começou-se a surgir a ideia de trabalhar com portfólio, que eles chamaram inicialmente de processo folio. Gostaria de dizer que, se você não tem acesso ao livro, mas todos têm, mas se quiserem ver com mais detalhe, né, esta história, vocês têm acesso. Isso aqui é a minha tese de doutorado, tá? De onde eu da UFMG, certo? Estou mostrando para vocês aqui. Então, esta tese que virou o meu livro, para vocês perceberem que a escrita é assim, né? Aqui tem quase 300 páginas neste livro que eu sintetizei. Então, aqui, a partir da página 30, vocês conseguem também um pouco dessa história da inovação na escola de Harvard, usando as múltiplas linguagens e tendo o portfólio como processo de registro, tá? Então, eu estou mostrando aqui que vocês têm acesso a outras literaturas, outras formas para poder consultar,
A tese está disponível na biblioteca online da UFMG e no meu blog, na barra de ferramenta do lado direito, vocês conseguem acessá-la, tá? Então, vamos lá. Eu pedi, então, que vocês fizessem uma triangulação, ou seja, vissem esses 2 vídeos, lessem esse capítulo, que também está nos cadernos de aprendizagem que vocês têm, impressos e online na plataforma. Então, o material vocês têm de consulta aberta, né? E que fizessem, a partir dessa frase, a forma como a escola organiza seu tempo e espaço ensina, ou seja, a forma como a escola materializa a sua organização de tempo e espaço ensina pra gente, né? Conteúdos, ideias, formas, vamos ver o mundo. Então, eu pedi que vocês, a partir disso, né, analisando essas mudanças e os projetos que leram, os vídeos, vocês fizessem uma síntese em 10 linhas, fazendo uma análise, né, pensando em algumas perguntas, como: qual a importância das mudanças realizadas nas propostas de aprendizagem? E no Brasil nós tivemos experiências pedagógicas parecidas. Apresente e comente. Bom, importante dizer que no primeiro capítulo do meu livro, eu mostro então que a Universidade de Harvard, em 1968, ela começou um processo de inovação com um grupo de professores diferenciados de várias áreas diferentes na educação infantil para pensar formas diferenciadas de ensinar. Dessa forma, o que eles fizeram? Eles reorganizaram o tempo e espaço, fizeram as salas ambientes, né, que são salas preparadas para o ensino de atividades, né, diferenciadas, como sala de arte, sala de linguagem, sala de jogo, né, para ensinar o tempo e espaço, poderia ser geografia. Então, nessas salas teriam ensinos diferentes. E para isso, eles também reorganizaram sua forma de ensino. Objetivo, leiam o primeiro capítulo, né, nas páginas que eu indiquei, ou na tese, tá lá, né? Ou então o próprio livro de Gardner, que é a fonte onde eu tirei, que é o livro Múltiplas Linguagens, tá certo? Então vamos lá, o que é importante de vocês trazerem para o trabalho, né? Projeto Zero, ele nasceu em 1967. Ele teve como objetivo fazer o quê? Ajudar os estudantes a desenvolverem sua capacidade reflexiva. Então, o que era essa capacidade reflexiva? É aprofundar numa questão, ter um pensamento crítico, criativo, e dessa forma eles desenvolveriam a metacognição. Junto com isso, né, haveria a perspectiva do respeito às diferenças. Olha que bacana, né? Então, resumindo o que era previsto. E dentro desses projetos, os projetos Arte Problem, o Espectro e Chave, os 3 juntos, tinham como objetivo principal desenvolver instrumentos de avaliação adequados às necessidades do estudante e às propostas educativas. Havia a proposta educativa de trabalhar, né, situações diferenciadas em cada projeto. Vocês, por favor, leiam lá, né? Eu não vou destacar aqui uma por uma, por conta da síntese da videoaula, tá? Mas aí cada projeto desse, como ele tinha uma situação diferenciada e todos ligados à realidade do estudante, querendo-os fazer essa situação de ensiná-los a pensar criticamente e a registrar essas atividades, eles tiveram que repensar o instrumento avaliativo
né, que na verdade veio desencadear o que eles chamaram inicialmente de processo Folio e que hoje a gente usa como portfólio, né? Então, vimos as situações dos projetos citados, né? Na situação do vídeo, né, do primeiro vídeo, a gente tem que a tecnologia por si só não muda a aula. O que muda é a metodologia, né? Porque o fato de ter um data show na escola não ia mudar como a professora lá ensinava a tabuada. Isso era importante. Então, o que a gente tem? A gente tem que é preciso sim alterar estruturas, formas, organização e a relação professor-aluno, né? E as práticas metodológicas. Aí sim a gente vai legitimar uma cultura diferenciada e não a cultura do fracasso. No vídeo 2, a gente vai mostrar que algumas tradições da escola são perpetuadas por conta da cultura tradicional que a gente tem na escola. Então, é preciso reorganizar essas situações escolares para que a escola venha a ter novas possibilidades. Então, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem que, a gente pergunta assim, se no Brasil, né, no Brasil nós tivemos experiências pedagógicas que fizeram essas mudanças, tal como fez a escola Próbel. Aqui, a gente está dando essa escola que é nos Estados Unidos, que é Harvard. Mas nós temos muitas, né? Eu não quis colocar mais situações, porque senão vocês iam ter um excesso de informações. Mas na oportunidade eu quero oferecer para vocês outras ideias que estão muito além do que a gente está colocando aqui ainda. Como eu sei que nós temos poucas situações de aprendizagem, de inovação, eu acho que essas já estão interessantes se a gente consegue fazer. Então, no Brasil, vocês têm aí nos cadernos que eu ofereci, no livro que eu publiquei recentemente, a ideia do projeto Escola Plural, que mudou muita coisa, né? Tempos, espaço, valorização do professor, organização por ciclo, né? A avaliação, foram feitas muitas mudanças e foram muito interessantes. Posso dizer que eu acompanhei de perto e ajudei a fazer muitas delas, tá? Na mesma época, aconteceu mudanças em Brasília com uma escola chamada Candanga, né? Na época, Cristóvão Buarque, né? Ele era governador desse estado e que também colaborou para que essa escola em mudanças pudessem acontecer. Em São Paulo, na década de 80, no início, final da década de 80, né, no início de 90, também aconteceram mudanças importantes que foram coordenadas por Paulo Freire. A escola cidadã, né, chamada com desenvolvimento também em Porto Alegre, tá certo? Então, elas têm coisas muito parecidas, né? A introdução do ciclo, a introdução de uma avaliação processual, a valorização do professor, a formação continuada em serviço, a valorização da formação humana em detrimento da formação extremamente tecnicista, tá? Então, na verdade, são quase que 10 eixos de mudanças que se vocês olharem no caderninho 1, tá? Vocês encontram lá a lista de alterações para maiores informações, tá? A gente vê esse aqui algumas ideias que podem conter a sua primeira atividade, se vocês fizeram, né? Na atividade 2, eu falo assim, olha, Ambrósio, mostrem sua obra. Então, esta obra que eu tô falando é do meu livro que eu lancei recentemente. Vocês podem dizer para alguns de vocês não tem, é verdade, né? Eu fui em alguns polos, alguns adquiridos, outros não. Mas vocês não precisam deste livro, vocês têm acesso às duas, minha tese e a minha dissertação. Vocês encontram isso, mas nos cadernos que vocês têm, 1, 2 e 3, tem esse conteúdo, tá? Então, eu mostro que algumas alterações relevantes foram implementadas na escola plural, né? E aí eu pedi que vocês, a partir dessa leitura, que pode ser dos cadernos que vocês têm aí, apontassem 5 pontos presentes na cultura da escola que ainda são difíceis de mudar
e que eu deixava explícito no livro. No caso, pode ser os cadernos, né? Então, vamos ver lá. Uma dificuldade que vocês podem ter destacado. Uma das dificuldades, né, é de construir uma nova organização de tempo e espaço, tá? Tendo os processos culturais como eixo. O que acontece? Se a escola organizar o seu tempo e espaço a partir das áreas principais de conhecimento, ela não consegue pensar os processos culturais como eixo, tá? A outra dificuldade é pensar em ampliar o tempo e espaço escolar dos estudantes, desenvolvendo nele o gosto pela pesquisa, a autonomia, a criticidade. O que quer dizer isso? É difícil para o professor sair da relação teoria e prática, da relação frontal, que é de ensinar e aprender, e a trabalhar com projetos de trabalho. Por quê? Porque aí exige uma outra lógica, uma outra concepção de ensino que o professor precisa, se não sabe, aprender. Mas mais do que isso, não basta ele aprender, né? Ele precisa ter uma concepção de coletivo, de como trabalhar coletivamente, trocando ideias, apresentando suas dificuldades, trabalhando de forma coesa e interdisciplinarmente com os outros professores. Então, isso é difícil fazer na dificuldade. A outra dificuldade significaria usar a avaliação a serviço das aprendizagens e não a serviço das exclusões, da classificação, da punição, da coerção, que é o que a gente tem hoje. Mas usar a avaliação para o ir e vir, para uma nova lógica, para ajudar o estudante a aprender, para ele rever seus processos, é algo extremamente difícil. Então, isso é outra dificuldade. A outra dificuldade que eu coloquei, estou colocando 7, tá? Vocês devem ter colocado até outras diferentes do que eu estou apontando, mas poderia ser a questão de ter os estudantes como protagonistas das suas aprendizagens, ou seja, eles colaborarem, darem ideias, participarem do processo de planejamento, participarem do processo de escolha metodológica. Isso é difícil, mas é possível porque eu tenho feito, outras pessoas têm feito, tenho usado muitas referências da Lúcia Leite, vocês já leram elas comigo em outras disciplinas, tem mostrado que é possível fazer e que dá certo, que muda a perspectiva do ensino e dá mais felicidade para quem ensina e para quem aprende, tá? Na questão 3, né, eu falo assim, olha, no vídeo 2, que a gente colocou lá, mostra uma outra forma, né, a forma de organização, que é a forma de organizar a escola. Ensina como os alunos devem comportar, os professores e toda a comunidade escolar, né? Então, molda hábitos de tradição, traça os traços da cultura histórica da escola. Aí a gente apresenta que o Giroux coloca isso, né, como currículo tácito, que vocês estão vendo lá nas teorias do currículo, ou oculto, né? E que está tão presente de forma, na verdade, explícita, definidas nos livros didáticos, nos programas escolares, nos PCNs, nos documentos e projetos crítico-pedagógicos da escola. Aí eu estou citando a Ângela Dalben, no ano de 2004, na página 55 do texto que está aí embaixo como referência. Então, diante desse fragmento, eu cito uma lista de coisas que acontecem na escola, que vocês viram, já vivenciaram, que vocês estão fazendo estágio, estão vendo. A organização de listas de alunos, feitas em cada turma, pelos trabalhos que fizeram anteriormente, né, quebrando as panelinhas, as cadeiras enfileiradas, a forma de estabelecer os horários rígidos, de prever as provas, de reunir uma vez por semana para discutir e avaliar, de fazer murais, etc e tal. Eu não vou ler tudo, tá?
Então, comente essas frases, apontando e analisando as possíveis razões de ser das práticas pedagógicas que mais caracterizam a cultura da escola, que você já estudou ou fez estágio, tendo em vista a formação dos jovens. Então, apresente os argumentos. Então, olha, eu poderia informar, não sei como é que vocês escreveram, mas só para vocês compararem, não precisa ser igual que estou colocando, espero que vocês tenham sido superiores, né? Então, essa lista que nós apresentamos, ela na verdade faz parte, né, de algumas práticas geralmente utilizadas na escola para sua organização. A maioria das vezes é assim. E muitas vezes estas práticas foram decididas em tempos diferentes, mas outros tempos, e se tornaram rotinas assumidas ao longo dos anos, sem que as pessoas, sem que nós, né, professores, nos dessemos conta de que elas são desnecessárias e não precisam ser assim, né? Então, pode acontecer até mesmo que poucas as pessoas, né, ou uma só acredita ou gosta dessas normas que adotam. Mas, embora incomodando a todo mundo, essas regras continuam praticamente do mesmo jeito, sem nenhuma reflexão coletiva sobre o assunto. É assim que acontece? Neste livro 5 que eu lancei agora, eu faço uma discussão sobre as práticas que a gente repete na escola, usando a história do peixe, né? De cortar a cabeça e o rabo do peixe, por quase 4 gerações diferentes. A história da menininha que pergunta à mãe por que ela corta a cabeça e o rabo do peixe, né, para fazer o peixe da Semana Santa, e a mãe não sabia responder, e ela vai investigar e discutir, chegar até a bisavó, para a avó contar para ela que ela, rindo, né, que ela ainda estava viva, que ela cortava a cabeça e o rabo do peixe, porque na época dela, né, não tinha um tabuleiro grande, então ela tinha que cortar a cabeça e o rabo do peixe. Então, chegando a essa, depois vocês leiam, né, está no caderno, não sei se é o caderno 1, mas está lá, né, consultem mostra exatamente essas listas de coisas que nós fazemos há séculos nas escolas, sem discutirmos o porquê, e estamos repetindo, e às vezes desnecessário. Bom, na questão 4, né, a gente pede que vocês, a partir da questão da diversidade cultural que está presente nos cadernos da Escola Plural, que a gente está disponibilizou na sala 2, tem o projeto Serra do Curral, que é uma experiência pedagógica que aconteceu, né? A gente pede que vocês, organizando a experiência que vocês têm observado, aponte no estágio, aponte algumas preocupações que devem estar presentes no trabalho docente quando o professor pensa que tem que organizar a sua prática pensando ou avaliando a realidade dos alunos, né, durante o seu planejamento. Então, a gente pensa, nós colocamos alguns itens aqui que estão lá nos cadernos. Então, ele precisa fazer uma reorganização curricular, trabalhar com conteúdos culturais relevantes, reorganizar os tempos e espaços escolares, e aí vocês precisam ler lá o que significa isso, né? Estabelecer um trabalho coletivo, né, que estabeleça troca de experiências entre os docentes, porque nesse trabalho da Serra do Curral, os professores de português, matemática e geografia acabaram fazendo interlocuções das suas atividades, né? Apontando, né, para a revisão da avaliação e do currículo, e romper com a natureza burocrática e formativa da avaliação. Algumas coisas que eu coloquei aí, tá? Na questão 5, eu peço, né, tendo como referência as leituras realizadas na disciplina EAD 289, currículo, concepção de currículo, disponível no caderno 8, né? No texto 8 do caderno da Escola Plural, está lá na página da EAD 247, que é a Organização do Espaço Escolar, né? E também reveladas nos livros que eu publiquei, 2013, 2015, fazer uma análise dos tópicos abaixo, apresentando, né, e compondo os significados de construir uma proposta curricular tendo os processos culturais como eixo, certo? Então, olha só, aí eu dei alguns
algumas situações que estão disponíveis no caderno da Escola Plural, como apresentadas para vocês. Ele coloca algumas questões. Olha, o que significa construir uma proposta curricular, tendo os processos culturais como eixo? Aí ele coloca um primeiro eixo, que significa organizar a escola como espaço de cultura viva, né? Então, aí a gente vai esclarecer que cada grupo tem saberes próprios e valores próprios. Então, a escola não pode desconhecer isso. E ela precisa partir destes conhecimentos, legitimar essas culturas e discutir, né, as diferentes culturas. A outra é enxergar como partes de um mesmo processo as atividades de ensino e os conteúdos que é ensino, né? Então, o currículo, ele tem que ser pautado pela inclusão escolar. Então, ele deve procurar a superação da organização disciplinar, abrangendo as diferentes experiências da cultura humana, né? Desenvolvidas por meio de atividades bem planejadas e utilizando material diversificado. Depois ele coloca assim, alargar a compreensão do que sejam os saberes escolares. Do jeito que a gente tem a proposta curricular, nós enfatizamos algumas disciplinas em detrimento da outras. Por exemplo, nós enfatizamos português, matemática, né, geografia, ciências, mas esquecemos dos conhecimentos que também são acadêmicos, como artes, cultura corporal e novos saberes práticos. Então, é preciso pensar um currículo que alargue essa experiência, né, dos saberes escolares, trazendo esses saberes para um diálogo na escola. Romper com a lógica da fragmentação e da seriação, organizando em ciclos. Aqui não basta organizar em ciclos, é preciso entender o ciclo como idade de formação humana. Aí nos caderninhos tem uma explicação, né, de que organizar a formação para o desenvolvimento humano é pensar os sujeitos nas suas dimensões de aprendizagem e pensar esse sujeito no centro do processo educativo. Pensando assim, essa formação, do ponto de vista da neurociência, acontece na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude e na fase adulta. Pensando assim, é pensar como é que nestas fases nós aprendemos como seres humanos, né? E definir que há aprendizagens específicos, uma forma de abordagem específica, e elas devem ser consideradas para que essa aprendizagem tenha significado. Então, por favor, leiam, né, e estabeleçam relações com essas fases, né? Significa, ou passando para o próximo, pensar nessa própria proposta como um processo de construção, não como um documento acabado, mas construído ao longo do tempo. Ou seja, a gente precisa entender que qualquer proposta pedagógica, ela estará sempre em construção. Então, o fato de eu ter construído uma proposta hoje, para esse ano, ou para os próximos 5 anos, significa que eu tenho que sempre pensar que esse documento está em construção, que ele vai sofrer mudanças. Por quê? Porque nós, seres humanos, sofremos mudança a todo momento, precisamos adaptar a proposta para que ela seja coerente com as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Por isso é importante que o conhecimento, qualquer documento de processo, ele nunca será um documento acabado, é assim para sempre. É o que a gente tem hoje na escola, os nossos currículos, eles são documentos acabados e nós temos que copiar esses currículos. Há quanto tempo nós copiamos essas propostas? Então, nós precisamos mudar essas propostas, ok? Afinal, a gente tem uma ficha em que ajuda vocês a pensarem no próprio registro de vocês. Quando vocês olham para essa ficha, essa atividade valeu 2 pontos, se você teve condições de articular, né, teoricamente, as vivências vividas com as reflexões que vocês fazem da prática, de forma coerente, coesa e profunda, vocês merecem receber um 2, né? Mas se vocês participaram usando só o senso comum, dizendo sim, não, gostei, acho que é mais ou menos, mas vocês não fizeram análise dos conteúdos. Então,
aí a proposta é que vocês recebam 5, né? Mas se vocês não participaram de nenhuma atividade, não fizeram, não conseguiram fazer esse roteiro, a proposta é que não recebam nada. Então, mas isso a gente está dizendo assim, para que você olhe criticamente sobre o seu texto, certo? Então, de maneira geral, o que a gente queria com essa atividade é mostrar que existem novas propostas de pensar a escola, de renovar a escola, e que a escola precisa ser renovada a partir de um novo olhar, não tirando, né, o que a gente já construiu pela humanidade, mas tendo um olhar crítico sobre essa construção e fazendo novas elaborações a partir do olhar do próprio aluno, que pode nos mostrar novas perspectivas, ok? Um grande abraço, espero que a gente tenha cumprido com esse papel e a gente se encontra para falar do nosso próximo roteiro e do trabalho final. Um abraço e até mais.